Olá pessoal, estamos de volta com o nosso mini curso de Ubuntu Linux Conhecendo e Usando. Muito bem, esse é mais um vídeo do videosdeti.com.br. Eu sou o Jackson Pires e aqui na nossa aula 9 nós vamos conhecer o DPKG e o apt-get, ok? Então vamos lá. Bom, o DPKG ele é o Debian Package Manager, né? A gente viu que é possível instalar arquivos .deb, né, que você baixa na internet, alguns programas que, ao invés de você instalar pelo centro de software lá, central de software do Ubuntu, você pode baixar o arquivo e clicar nele e fazer a instalação, como a gente viu na aula passada. Mas, em alguns momentos, você vai precisar fazer tudo isso pelo terminal, tá certo? Se você não tem disponível a interface gráfica, como por exemplo, na hora de fazer a manutenção em um servidor, em uma máquina distante, através da internet, você vai ter disponível apenas o terminal, você pode fazer a gerência desses pacotes, a instalação dos pacotes, através do DPKG, ok? Então, no DPKG, ele tem, são vários comandos, né, que você tem disponível, vários parâmetros ali para o DPKG, mas esses são os mais usados, vamos dizer assim, né? DPKG "-info", para obter informação de determinado pacote, o "-install" para fazer a instalação, o remove para remover e o list para listar os pacotes que você tem no seu computador, no seu Ubuntu, ok? Bom, então vamos lá no nosso Ubuntu e vamos fazer um teste com isso, né? Vou entrar aqui, ok, vamos abrir aqui o terminal, ok, então veja, eu vou entrar aqui na parte de downloads, né, na pasta downloads, e eu tenho aqui dois arquivos, ó. Aquele é Volus Pencil, que a gente fez um teste na última aula, clicando nele fazendo a instalação, e esse arquivo .deb, né, que a gente aqui não sabe o que é, tá? Então vamos começar utilizando o comando dpkg "-info e o nome de quem a gente quer informação. Bom, eu não sei que arquivo é esse .deb, então eu vou dizer que eu quero informações desse arquivo .deb, ok? Então quando eu der Enter aqui, ó, ele vai me dizer que esse arquivo .deb é o quê? Um pacote Debian, tal, opa, ó, Google Chrome Stable, o nome do pacote é esse. Então a gente já tem aqui mais ou menos o que é que ele é, né? É o Google Chrome. Ele diz outras coisas aqui, quem mantém, o tamanho que vai usar quando instalado, e ele depende desses pacotes aqui, que já a gente vai falar sobre isso, sobre dependência de pacotes, tá certo? E aqui no final a descrição, ó, The Web Browser from Google, não é? Então, ó, Google Chrome is a browser, um browser, isso, aquilo, outro. Ou seja, agora eu já sei, por exemplo, que o pacote arquivo.deb, na verdade, é a instalação do Google Chrome que eu baixei aqui e a gente pode instalar com o DPKG. Tá? O Evolus Pencil é aquele que a gente viu na última aula, né? A gente baixou também e fez a instalação. Ok? Então, DPKG "-info" é para você obter informação de determinado arquivo .deb. O outro, vamos voltar aqui no slide, a gente tem o... Cadê? O info, a gente tem o install para instalar, remove para remover e list para listar, né? Antes de usar o install, vamos olhar aqui o list. Né? Então, dpkg "-list, ele vai listar todos... Opa, errei o comando. dpkg "-list. Ele lista todos os pacotes instalados no seu computador. Não é? Então, por exemplo, deixa eu ver se dá para subir aqui rapidinho. Na verdade não dá para chegar onde eu queria. Mas enfim, são todos os pacotes com a descrição, a versão, se está instalado, né? E aqui. Beleza? Então, para você dar uma olhada no que está instalado no seu, na sua máquina. Você pode também usar o dpkg list e o nome do pacote, né? Para ele listar, veja, tem um zip aqui, aproveitar que é pequenininho. Quando eu dou o zip, enter, ele me mostra aqui o status, né? Está instalado, o nome, a versão, a arquitetura e a descrição. Ok? Então, basicamente, o dpkg list vai servir para isso. Bom, o dpkg install a gente usa do mesmo jeito, dpkg "-install" ou "-i", é a mesma coisa, é a abreviação aqui, tá certo? Vou botar aqui o evolus, já instala o arquivo .deb ali, vocês vão saber por quê.
Então, dpkg-i evoluspensio.deb, ele vai fazer a instalação. Agora, se essa instalação precisar fazer uso das pastas de sistema para gravar informações lá, ela não vai conseguir, vai dar erro. Por quê? Porque, no caso, o nosso usuário teste aqui, ele não tem permissão. Então a gente pode usar isso em conjunto com o sudo dpkg-i, ou seja, utilizando o superusuário, né, o dpkg utilizando o superusuário -i para a instalação desse arquivo.deb. Quando eu faço isso, automaticamente ele pede a senha, porque é para o superusuário, e aí ele vai fazer a instalação. Vamos rodar aqui, pronto, fez a instalação bonitinho, tá lá rodando, tudo bonitinho na nossa máquina, ok? Bom, então para fazer a instalação vocês viram que é muito simples, né? Não tem o que fazer, dpkg-i, então se você pegar um pacote deb, pode fazer a instalação clicando 2 vezes nele, como a gente viu nas aulas anteriores, ou digitando sudo dpkg-i e o nome do arquivo.deb. Agora, tem um detalhe aqui, que é o seguinte, deixa eu voltar aqui no nosso slide, deixa eu ver se coloquei aqui, não, remove para remover, ok, vamos deixar ele instalado, só é dpkg-remove e o arquivo.deb também, ele faz a remoção. Agora o seguinte, se a gente observar, né, vou tentar instalar aqui esse arquivo.deb, que a gente sabe que é o Chrome, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, sudo dpkg-i arquivo.deb. Olha que interessante, ele vai tentar fazer a instalação, está descompactando, o arquivo é maior, né? 43 megas. Aí ele diz o seguinte, ó, foram encontrados erros durante o processamento de Google Chrome Stable. Tá vendo? Ele diz, ó, o pacote lib tal não está instalado. Beleza? Então a gente precisaria instalar esse pacote aqui para poder funcionar, né, para poder completar a instalação desse Google Chrome, né? Precisa instalar o lib para depois instalar o Google Chrome. Então como é que a gente resolve isso? Bom, aí a gente vai cair na nossa segunda brincadeira de hoje aqui, que é, vamos voltar lá, é o apt-get, né? Então é o apt, na verdade, o apt, que é o Advanced Packaging Tool, né? Ele, como o nome está dizendo aí, é uma ferramenta avançada de pacotes, né? Ele vai fazer o que o Software Center faz, que é pegar os arquivos que estão na internet, disponíveis lá no servidor, né, que a gente chama de repositório, disponíveis nos repositórios, baixar esses arquivos e fazer a instalação, beleza? Então, como é que eu uso o apt-get? Ele também tem vários comandos, né? Dentre eles tem esses aqui, que a gente vai comentar, na verdade são 2 carradinhas aqui de comando, né? Vários comandinhos, a gente vai falar sobre eles agora. Então, ó, veja, o apt, né? O apt, a gente tem o apt-get update, apt-get, ou melhor, apt-cache ali, search, apt-cache cache, ou melhor, apt-cache show, né? Desculpem, e o apt-get install. Esses comandos aí servem para o seguinte, o primeiro, que é o apt-get update, ele serve para fazer uma atualização dos pacotes disponíveis e conhecidos. Então veja, melhor da lista de pacotes, né? Quando eu dou esse comando apt-get update, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá no servidor, nos servidores, nos repositórios, verifica a lista dos pacotes disponíveis e baixa essas listas para o seu computador, para que o seu computador conheça quais são os pacotes disponíveis lá no servidor. Beleza? Então, quando você faz isso, dando esse comando apt-get update, ele vai lá no repositório, lá nos servidores, verifica essas listas, baixa essa lista e atualiza a sua lista. Tá certo? Para você conhecer o que é que tem disponível. É mais ou menos assim, é como se você fosse lá no servidor e pegasse a lista telefônica para saber quais são os telefones que estão disponíveis naquele momento. Tá? Então, vamos dar esse comando aqui no terminal para vocês verem. Então, seria como? Seria apt-get update. Quando você faz isso, veja, ele não conseguiu, não é? Por quê? Porque primeiro deu um lock ali, permissão negada, ele está perguntando, você é root? Né? Então, o que é que a gente vai fazer? Sudo, né? Sudo para dizer que é o administrador que vai fazer isso, é o superusuário.
Então vamos montar aqui a tela, sudo apt-get update. Quando você faz isso agora como administrador, não é? Aí você vai poder ir lá, veja que ele está se conectando lá no BR Archive Linux, ou melhor, brarchiveubuntu.com, está fazendo a conexão, e com isso ele deve conseguir acessar e atualizar as listas, ok? Vamos aguardar ele concluir, demora um pouquinho porque são várias listas que ele tem que consultar, né? Então, isso aqui é a beleza do Linux, né? Você não precisa de interface gráfica para fazer nada, tudo pelo terminal você consegue fazer rapidamente, de forma tranquila. Então ele faz essa atualização, ele precisa conhecer quais são os pacotes disponíveis, porque esses pacotes são atualizados diariamente, são muitos pacotes, tem muita coisa que você pode buscar lá e instalar. Vamos só aguardar mais um pouco. Enquanto isso, vamos voltar aqui no nosso slide para o seguinte, enquanto ele vai fazendo isso aí, a gente tem o apt-get update, ok? Que é para fazer essa atualização. E a gente tem o apt-cache search, né? Muda um pouco aqui, fica estranho, mas vocês vão acostumar pelo seguinte, ó, apt é o comando, né? No caso é a ferramenta, né? Get é de pegar. Então pegue o update lá no servidor para mim. Beleza, ele vai pegar as atualizações. apt-cache, a ferramenta apt-cache, cache é o quê? É o que você tem armazenado localmente. Então ele vai procurar no que você tem armazenado localmente, ó, search, ou seja, procure no que você tem armazenado localmente o que a gente quiser, tá certo? Aí você diz o nome do pacote, ok? Então vamos voltar lá, ver se ele terminou. Então apt-cache search ali, né? Então vamos dar uma olhada. Então terminou, ó, pronto, leu todas as listas, baixou algumas listas, 3 MB ele baixou aqui, e aí atualizou tudo, ou seja, as listas que eu tenho na minha máquina agora estão atualizadas, ok? Então como é que eu faço para verificar, por exemplo, se eu tenho apt-cache search e o nome do pacote que eu quero. Vamos dizer que eu quero um pacote que tenha TTF no meio. Vamos dar uma olhada se existe. Então ele procura, tem muita coisa, ó, TTF, Uralic, tudo isso são pacotes, né? Ó, tudo isso são pacotes disponíveis nessa minha lista que estão nos servidores, né? Então vamos ver se eu acho um pacote aqui legal. Tem um chamado MSTT Core Fonts. Eu não sei se ele existe ainda, deixa eu ver aqui. MSTT, TT. Deixa eu ver se ainda existe. Ó, TTF MS Core Fonts. Instale. Pronto. Esse pacote ele é muito conhecido, por quê? Porque ele é um pacote que tem as fontes que são utilizadas nas máquinas no sistema operacional Microsoft, né? Então, por exemplo, Time New Home, Arial, que são aquelas fontes que você conhece bem, para você deixar todas elas disponíveis, Comic Sans e tal, você pode instalar esse pacote aqui, né? Que ele já vai fazer isso. Como é que eu faço a instalação? Aí a gente usa o sudo apt-get, que eu vou precisar que seja administrador para fazer essa instalação, install, e o nome do pacote, ttf ms core fonts installer, né? Então digitou tudo, só limpar a tela para vocês verem lá, olá, sudo apt-get install. Quando você faz isso, ele já faz a instalação bonitinha. Veja, um outro detalhe aqui, ó, pronto. Ele está dizendo aqui, ó, foi interessante dar isso porque a gente já vê como resolver. Veja que quando eu estou utilizando o apt-get, ele já me deu uma dica, né, ó, que os pacotes a seguir têm dependências, né, ó. Você pode digitar o apt-get-f install para corrigir. E ele já verificou que o Google Chrome precisou de um pacote lib tal. Ok? Então, um depende do outro. O que é que eu quero que vocês entendam? Que às vezes você vai instalar um pacote e esse pacote depende de um outro estar instalado. Foi o caso agora da gente instalar tanto esse MSTT Core Fonts, que depende desse cab extract, não é? Como o próprio Google Chrome, que foi tentado instalar antes, como a gente viu, e também não foi deixado porque não existia esse pacote aqui. Aí ele está dizendo que rode o apt-get-f install. Então é isso que a gente vai fazer, ok? Vou copiar aqui. Cadê? Colou. Então vou dar um sudo aqui.
apt-get-f install. Ele mesmo deu a dica para corrigir e instalar os pacotes que estão faltando. Está fazendo a instalação do lib indicator aqui, ó, lib app indicator, tá vendo? Google Chrome Stable, agora ele está fazendo toda a configuração necessária. Veja que não tem muito mistério, não é? E pronto. Aí agora, vamos rodar aqui o apt-get install mstt core fonts para instalar, já que as dependências agora provavelmente foram satisfeitas, né? Os outros pacotes, agora sim, ó, ele está pedindo para você continuar, digitar SON ali, S para sim. Continuou, fez a instalação, pronto. Agora ele está pedindo aqui para você interagir, aceitando as licenças, né? Aperta Tab, vai lá no OK, OK. Você aceita, sim. E aí ele faz a instalação, faz o download, ó, tá indo lá buscar as fontes. Eu sempre aconselho instalar esse pacote de fontes para ficar com as fontes parecidas aí quando você abrir alguns sites que já usam essas fontes por padrão, né? Então, aguarda um pouquinho, faz a instalação. Enquanto ele vai fazendo a instalação, que demora um pouco ele baixar essas fontes, vamos voltar aqui no nosso slide para a gente ver uma coisa. A gente usou o apt-get update, que foi para atualizar as listas, o apt-cache, né, search, para procurar se existia na lista um determinado pacote que a gente queria, que foi no caso o mstt core fonts lá. Esse apt-cache show é a mesma coisa daquele info lá do dpkg. Ele mostra informações de determinado pacote. E o install a gente utilizou. Já vou mostrar isso aqui usando mesmo, que a gente não usou, né? Mas a gente usou o apt-get install para fazer a instalação do pacote que a gente fez a procura lá, que foi o mstt core fonts. Tá certo? Então vamos voltar aqui, ver se ele de repente concluiu. Ainda está baixando, né? Deixa ele terminar de baixar aí. Enquanto ele baixa, vamos ver as outras opções que tem no apt-get. Então a gente tem o apt-get upgrade, que já eu vou usar também, e o apt-get remove, né? Esses aqui são para o seguinte: apt-get upgrade é para você atualizar o seu sistema. Então, do mesmo jeito que o próprio Ubuntu diz lá, ó, tem coisas para serem atualizadas, né? Pacotes para serem atualizados no seu Ubuntu, porque tem pacotes novos, atualização, você pode forçar isso pelo terminal, digitando apt-get upgrade. É claro que geralmente a gente roda o apt-get update para ele atualizar a lista e depois o upgrade para ele poder atualizar o seu computador, tá certo? Com os novos pacotes que foram atualizados. O apt-get remove já está dizendo para remover um pacote. Você vai digitar sudo apt-get remove e o nome do pacote que você quer remover. E o apt-get auto-remove é o seguinte: a diferença dos dois eu fiz questão de colocar aqui, porque quando você usa o remove, ele apaga apenas aquele pacote que você pediu para ele apagar. Quando você usa o apt-get auto-remove, ele vai verificar se, quando você remover esses pacotes, existem dependências nesse pacote, né? Como a gente viu agora, essas dependências estavam faltando. Então vamos dizer que aquele arquivinho que está instalando agora, que instalou agora o lib, alguma coisa para o Google Chrome, só seja utilizado por ele. Aí quando eu utilizar o apt-get remove Google Chrome, por exemplo, se nenhum outro programa utilizar aquele lib alguma coisa, ele vai lá e remove também com o auto remove. Tá? Se você botar só o remove, ele remove só o Google Chrome e as dependências ficam no seu computador. Se você usar o auto remove, o nome do pacote, ele além de remover o pacote que você pediu, no caso lá o Google Chrome, ele vai também apagar as dependências caso outros aplicativos não estejam, né, utilizando aqueles pacotes lá. Beleza? Então vamos ver aqui se concluiu. É um pouquinho grande lá os arquivos, vamos ver se concluiu. Beleza, ó, concluiu, configurou bonitinho, então as fontes já estão disponíveis aqui, ó. Verdana, Webdings, tem um bocado, né? Então todas elas que a gente usa lá no Times, ó, Impact, então todas que a gente usa no Windows, né? Geralmente a gente instala. Então, o apt-cache, acho que show, Vou voltar aqui que eu não lembro. O show. O show ele mostra informações do pacote, né? Então vamos lá. Então apt-cache show ms ttf ms ttf core fonts, ok. Então eu vou mostrar informações desse pacote, tá? A mesma coisa que a gente viu lá no
o dpkg-info, né? Ele traz uma série de informações aqui, né? O nome do pacote, etc, o tamanho, quem mantém, né? O que é que, quais são as dependências, né, dele, aqui, ó, abstract, xfont. Então esses pacotes dependem de estar instalados, né? E aqui a gente tem a descrição, dizendo o que ele vai fazer, instalar, quais são as fontes que ele vai instalar, ok? Então, é isso, apt-cache show, ele mostra informações do pacote, e a gente não instalou o arquivo .deb ali, que é o Chrome, né? Vamos tentar agora. Inclusive, acho que ele já instalou quando a gente, deixa eu ver aqui, quando a gente rodou, o Google Chrome já foi instalado, porque quando a gente rodou a primeira vez o dpkg-i arquivo 1.deb, que é esse arquivo aqui, né? Deixa eu dar um ls aqui, ele fez a instalação, mas não conseguia configurar porque tinha as dependências faltando. Aí a gente rodou aquele apt-get-f install para ele resolver essas dependências, e aí ele completou a instalação, não precisou nem a gente rodar novamente aqui o dpkg-i arquivo.deb. Beleza? Então é isso, deixa eu ver se tem mais coisas aqui no nosso slide. Ficou bem comprida essa aula, né? Então show, install já vimos. O upgrade, né? Então o upgrade a gente vai rodar aqui, ó, sudo apt-get upgrade. Lembre-se, o update atualiza as listas e o upgrade faz a atualização de fato. Então ele vai verificar, não tem nada para atualizar, tudo jogadinho aí, tá certo? Não tem atualização nenhuma, fiz a atualização antes de começar a aula aqui, então realmente não tem nenhum pacote, ok? Para ser atualizado. Se tivesse, se saísse uma versão mais nova de qualquer um dos pacotes instalados na minha máquina, o upgrade aí ia resolver isso, ia fazer a instalação e a atualização. Ok? Voltando aqui, o apt-get remove, né, seria para remover o pacote que você quer, e o auto-remove que eu falei, ele remove e verifica as dependências para elas não ficarem perdidas no seu computador. Ok? Então é isso, essa aula fica por aqui, já a gente volta com a penúltima ou a última aula, e é isso, até mais.